Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre gêneros literários. Assim como existem os gêneros textuais, quer dizer, aquela divisão que se faz entre os textos diversos, como a notícia, a receita, a fábula, quer ver, vários gêneros textuais. Há os gêneros literários, não é? Que aí a gente vai classificar lá, por exemplo, como poesia lírica, poesia dramática, né? Poema épico também, ou romance, conto e assim por diante. Então é sobre isso que a gente vai tratar hoje, tá bem? Então vamos lá. Olha aqui, primeiramente a definição, né, de gênero. Gênero. A palavra gênero, como várias outras, veio do latim genus. Genus também era joelho, tá? Genus. Mas aqui nesse sentido significa, né, classe ou espécie de algo. Então a gente classifica um conjunto de textos de acordo com determinadas características, né? Então, por isso que se fala gênero literário. Dentro do gênero literário, vamos ter o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. E aí há subdivisões ainda. O gênero, então, é um critério que permite a distinção e a classificação. Deixa eu pegar aqui uma corzinha, né? Ó, tá vendo aqui? Ó, tem uma corzinha. Isto é, gênero é cada uma das categorias em que se podem agrupar obras que apresentam características essenciais e regras comuns. Olha aí, ó, regrinhas, né? Então, claro, hoje em dia há uma mistura de gêneros. Então, um poema lírico pode conter elementos épicos? Pode, né? Mas daqui a pouco eu explico melhor o que é um e o que é o outro. Então, a primeira divisão que a gente tem que fazer é exatamente entre prosa e poesia. Vamos ver aqui. Então, olha só que bonito, ó, prosa e poesia. É bem verdade que, né, existe o termo poema. Há uma pequena diferença entre poema e poesia, mas a rigor não vou fazer muito essa distinção. De qualquer modo, só para você saber, poema é o texto escrito. A poesia é todo o significado, o ritmo, a sonoridade. Muito bem. Prosa, de maneira bem simples, é o texto escrito em parágrafos. É o texto em que não há uma preocupação grande com o ritmo, com a sonoridade. Veja, estou falando em prosa. Estou falando em prosa. Né, os slides aqui estão em prosa. Agora, imagine se eu desse uma aula aqui toda rimada. Aí seria o quê? Poesia, né? Poesia. Tá bem? Então, na poesia, a regularidade das repetições sonoras é marcante. Não quer dizer que todo poema tenha rima, mas todo poema tem ritmo. Né? Então, nós não podemos ler um poema de qualquer modo, assim como não podemos cantar também uma música de qualquer modo, porque se você canta de qualquer modo, soa mal, não é isso? Mas soa mal, aí você fala, pode cantar, professor, eu não vou virar cadeira para você, né? Então, né, aquela coisa de virar cadeira. Vou cantar aqui, vocês vão embora, não vou cantar não. Bom, agora dentro dos gêneros há uma constituição cadê aqui, ó? Cadê o ternário? Oh, meu Deus do céu, cadê o ternário? O ternário é a pergunta. Mas tá. Há uma constituição ternária. O que significa? Que são três. Então eu já havia adiantado ao gênero lírico, épico e dramático. Muito bem. Então vamos começar a ver os três aí, ó. Veja, o gênero lírico é uma composição poética que se caracteriza por apresentar como tema sentimentos. Então, amor, tristeza, alegria, raiva, o que quiser, né? Os estados da alma. Olha que bonito isso, hein? Estados da alma. Você está triste? Você está feliz? Você está já, digamos assim, entediado? Estados da alma. As emoções, expressando as impressões pessoais do poeta. Só que um detalhe, ó, impressões pessoais, ó, que bonito ficou meu riscado, ficou bom isso aí, né? Então, as impressões pessoais não significa necessariamente eu, Celso, vou escrever um poema e vou falar do que eu estou sentindo agora. Eu posso inventar, porque literatura, acima de tudo, é o quê? Ficção. Então, não é porque o poeta fala, estou amando loucamente a amiga, né, a namoradinha de um amigo meu. Não quer dizer que seja verdade. Tá? Só quer dizer que é uma situação possível. Então, é um estado de alma. Já o épico ou narrativo apresenta uma história,
Porque assim, lá na Grécia Antiga, na época de Aristóteles, o Aristóteles, que sabe Aristóteles, né, filósofo grego, ele escreveu um livro chamado Poética, e nesse livro ele fez essa divisão ternária. Então, na época dele, havia a poesia dramática, que é o teatro, já vou falar. Havia a poesia lírica, né, daqui a pouco eu vou explicar melhor, inclusive, e havia a poesia épica. Modernamente, o poema épico foi, digamos assim, adaptado para a prosa, para o romance. O romance tem muito a ver com a poesia épica. Porque, ó, apresenta uma história, normalmente a história épica é uma história de aventura, de heróis. O romance hoje pode ser de vários assuntos, pode até ser uma história lírica, ou seja, uma história de amor. Quer ver como é que é? Então, olha aí, ó, sucessão temporal, tem os personagens, o enredo, o tempo, o espaço, onde se passa a historinha. Tá? E o gênero dramático, então, apesar do nome, não quer dizer que só é drama, tá? Não vão confundir também. Porque existe sim o drama, né? O que é uma pessoa dramática? É uma pessoa exagerada, né? Que chora, uou, uou, né? Chora, né? Não é isso? Então, contempla os textos produzidos para representação ou encenação pública. Então, dentro do gênero dramático, nós vamos ter o gênero comédia, o gênero tragédia, o gênero farsa, alto e assim por diante. Então, a questão é que o texto dramático apresenta uma história em geral através do diálogo dos personagens. Você já viu uma peça de teatro? O que se equipara hoje a uma peça de teatro, como ideia, tá? Não como realização, é um filme, uma novela. Por quê? Porque a gente conhece a história pela interpretação dos atores. Claro que o teatro é limitado ao palco, né? Um filme pode ter várias locações, ou seja, vários ambientes. O teatro se limita ali ao palco. Evidente, pode se trocar um palco pelo outro, né? Esses teatros mais modernos, mas ainda assim é aquele local. Tá bem? Enfim, então, continuando aqui, vamos falar melhor sobre o gênero lírico. Tradicionalmente definido como gênero literário que acolhe a expressão pessoal dos sentimentos do poeta, intuída e interpretada a partir da sua subjetividade, do seu modo de olhar. O modo de olhar. Então, como é que eu vejo o amor? Como é que eu vejo a saudade? Como é que eu vejo a alegria, a tristeza? Como diria Vinícius de Moraes, né? Felicidade tem fim, tristeza não tem fim. Né? É um poema dele. O termo advém do fato de que lá na Grécia Antiga, então antes de Aristóteles, né, lá século VI a.C., os poemas sentimentais, deixa eu sair daqui, ó, os poemas sentimentais terem acompanhamento de uma lira. Lira, instrumento de corda. Sabe a lira? Vamos ver o que é uma lira. Olha, isso aqui é a lira, ó. Tá vendo? Então eles tocavam lá assim, ó, pirilim, pirilim, pirilim. Aí um outro lá já declamava o poema, né? Alguém ligou para mim, não é isso? Então, gênero lírico. Vou voltar aqui, ó. Eu voltei. O mais comum é ser escrito em primeira pessoa, embora haja poemas líricos em terceira. Né? Claro que o normal, vamos pôr assim, normal, hoje nada é normal, em primeira pessoa, mas há poemas líricos em terceira pessoa também. Por quê? Porque daí ele vai falar do sentimento do outro. Tá? A voz do poema é o eu lírico. Então, por exemplo, se um romance tem um narrador, o poema lírico tem o eu lírico, a voz do poema. O objetivo é tratar sobre sentimentos diversos, como eu disse, alegria, tristeza, honraria, saudade, raiva, o que você imaginar. Não é bacana isso? É bacana, né? Olha aqui, ó, aqui é um poeminha da Cecília Meirelles. Vou sair aqui de novo, pera que eu já volto. Ó, eu canto porque o instante existe. Ó, inclusive ela fala, ó, lá na antiguidade, na antiga Grécia, como eu falei, o poema lírico era equiparado a uma canção. Então aqui ela está retomando essa tradição. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Olha aí que definição interessante. Então, não importa o sentimento do poeta, o que importa é ele expressar o sentimento do momento. Irmão das coisas fugidias, o poeta é irmão das coisas fugidias, que passam logo, que acabam. Não sinto gozo, quer dizer, alegria, nem tormento, tristeza. Atravesso noites e dias no vento.
Se desmorono ou se edifico, olha lá, se construo ou caio, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Então, quer dizer, sentimentos opostos. Nós temos aqui antíteses. Só sei que canto. E a canção é tudo. Quer dizer, a música, a poesia, né? Havia uma relação muito próxima entre a música e a poesia. É tudo, por causa da líria, né? Piririm, piririm, piririm. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Mas a poesia vai continuar. Voltei. Oh, tudo bem aí. Estão acompanhando direitinho? Cuidado com o celular. Ah, você está vendo o celular, né? Desculpa aí. Tudo bem. Então tá falando. Olha aí, já o gênero épico ou narrativo é o gênero que conta, que narra uma história. Vou contar uma história para vocês. Um dia eu estava andando, quando eu tropecei e quebrei o pé. Então, acontece, né? Outro dia queimei o dedo, ó, tá vendo aqui, ó. Queimei o dedo. Nas epopeias clássicas, a certa epopeia é clássica, porque vem antes de Aristóteles. Histórias como da Ilíada, da Odisseia, são epopeias. A Eneida, do Virgílio. Né? Existem vários poemas épicos famosos, né? E outros não tão famosos. Há certa estruturação básica seguida pelos poetas, enquanto que na modernidade, leia-se a partir do século XIX, quando surge o romance, então o romance se torna a epopeia burguesa, a história burguesa. Mas a epopeia burguesa não significa necessariamente uma história de aventura, de heróis, de guerras. Pode ser simplesmente a luta do dia a dia, né? Como estamos vivendo agora, né? Lutando todo dia. A epopeia diz muito mais sobre um povo. Então, ó, os Lusíadas é um poema épico que fala sobre as navegações dos portugueses, particularmente a do Vasco da Gama, indo até a Índia, contornando a África. Sobre um povo do que sobre um indivíduo. Marca essa que encontraremos basicamente no romance moderno. Estou explicando melhor. O romance fala, muitas pode falar do indivíduo, é um gênero narrativo, mas que pode falar do indivíduo. Já a epopeia fala da coletividade. Então, assim como qualquer texto narrativo, a gente vai ter os elementos narrativos, o narrador, os personagens, o tempo, o espaço. Tá bem? Bom, aqui nós temos um poema épico moderno, do século XX, Invenção de Orfeu e Jorge Lima. É só o início, tá? Só o início. E ele faz menções a esse poema que eu acabei de dizer, os Lusíadas. Claro, se você não conhece o poema, você não vai conseguir ver as referências. Mas veja, um barão assinalado sem brasão, sem gume e fama, cumpre apenas o seu fado, amar, louvar a sua dama, dia e noite navegar, que é de aquém de além-mar, a ilha que busca e amor que ama, nobre apenas de memórias, vai lembrando de seus dias, dias que são as histórias, histórias que são porfias, de passados e futuros, naufrágios e outros apuros, descobertas e alegrias, alegrias descobertas, ou mesmo achadas lá vão a todas as naus alertas de várias mastreações, mastros que apontam caminhos a países e outros vinhos, esta é ébria embarcação. Bom, precisaria evidentemente fazer toda uma análise da invenção de Orfeu, mas não vamos fazer agora. De qualquer modo, ele faz menção ao livro Os Lusíadas, que é um poema épico, como eu acabei de dizer. Trata-se de um poema que fala sobre a viagem do Vasco da Gama até as Índias, né, lá em 1497. Tá? O poema é de 1572, mas a viagem 1497. Então ele faz algumas menções a esse poema, por isso que ele fala de barco, de conquista, de ilha, etc. e tal. Tá bem? Mas é um poema narrativo, isso que eu quero que você compreenda. Vamos adiante? Olha aí. E finalmente vamos ver o caso do gênero dramático, até com um exemplo. Caracteriza-se pela tensão e ação. Quer dizer, o ator vai lá, pega o texto e encena. Claro que nós, leitores, podemos ler uma peça de teatro, podemos ler qualquer peça do Shakespeare, do Gil Vicente, do Nelson Rodrigues, Martins Pena, qualquer dramaturgo. Usualmente, mas também podemos assistir à encenação. Usualmente, não há interferência de narrador, não tem ninguém narrando. Claro, às vezes pode acontecer de uma peça ter, mas o normal é o personagem falando, né, dialogando com outro.
Daí decorre a concentração de tempo, de ação e espaço, nesse diálogo entre os personagens. Na Poética de Aristóteles, o livro que eu falei para você, Aristóteles, o filósofo grego, há menção a lei das três unidades, tempo, lugar e ação. Bom, isso requer uma explicação. O pessoal falava fazer uma explicação básica. As três unidades, o teatro, então, clássico, tradicional, lá da época de Aristóteles, dizia, olha, a peça tem que durar, a história da peça tem que durar o tempo da peça. Vamos supor, a peça durou 2 horas, a história tem que durar 2 horas. Para comparar, um filme, às vezes, a gente assiste em 2 horas também, não é? Em média. Mas, às vezes, a história do filme não leva 5 anos, 10 anos. Então, no teatro não poderia ser assim. Agora pode. Lugar é a mesma coisa. A história se passar num único lugar, num único ambiente. E a ação também ser decorrente desses fatores. Bom, o diálogo é a maneira própria para mostrar a história e estabelecer os conflitos. O texto teatral é dividido. Aí está escrito errado, divido, né? Não é que eu divido nada, tá bom? Está vendo aqui o errinho? Divido. Dividido em atos ou partes e cenas. Os atos comportam uma série de cenas que podem estar encadeadas por matemática. Mais ou menos como se fosse numa série, você não tem lá episódio 1, episódio 2, episódio 3? Então ato 1, cena 1. Ato 1, cena 2. Ato 1, cena 3. Acabou o ato 1. Começa o ato 2. Mas isso tudo no mesmo momento ali, do momento em que a gente está assistindo a peça. Os atos comportam, então, uma série de cenas que podem estar encadeadas por uma temática, um assunto, né? Um tema. Cada vez que um personagem entra ou sai do palco, se produz uma nova cena. Assim, um ato contará com tantas cenas, segundo a entrada ou saída dos personagens. Vamos ver um exemplo? Ah, não, tem mais aqui um trechinho. E a tensão dramática deve resolver as forças em conflito, situações e personagens, de modo que possa haver o desenlace da história. Olha aqui, ó, deixa eu sair aqui de novo. Aqui nós temos um trechinho da peça O Noviço, do Martins Pena, que é o primeiro dramaturgo brasileiro no século XIX. Ele escrevia basicamente comédias, tá? Aqui é só um trechinho, é só para ver a linguagem. Veja, ó. Cena 2. Aqui nós temos a rubrica entre parênteses, ó, tá vendo outras rubricas? Isso aqui serve para indicar como é que o ator deve interpretar aquela cena. Entra Florência vestida de preto, como quem vai à festa. Florência entrando. Ainda despido, Ambrósio? É cedo. Aí ele tem que olhar o relógio. São 9 horas e o ofício de ramos principia às 10h30. É preciso ir mais cedo para tomarmos lugar. Olha o diálogo dos dois. Para tudo há tempo. Ora, diz-me, minha bela Florência, o que, meu Ambrosinho? O que pensa tua filha do nosso projeto? O que pensa não sei eu, nem disso se me dá. Quero eu e basta. E é esse seu dever obedecer. Assim é, estimo que tenhas caráter enérgico. Energia tenho eu. E atrativos, feiticeira. Ai, amorzinho. E aí fala a parte como se estivesse falando só com ela. Que marido. Você vê? Isso que é o marido, viu? Mas tudo que a mulher quer, né? Que a Florência quer. Tá bem? Pessoal, é isto, né? Então, essa foi a nossa aula sobre gêneros literários. Depois a gente vai continuar com outras também. Tá bem? Isso aí. Tchau. Boa quarentena. Não é boa não, né? Não é ruim, né? Tá bom. Tchau, gente.